Toda atividade humana é regulada pela linguagem. A língua é, portanto, um veículo de ação social. Mas falar uma língua não significa apenas conhecer seu vocabulário. É preciso também ter domínio da cultura da língua, de modo a construir enunciados adequados e se comportar de acordo com as regras de uma determinada sociedade. Língua, cultura e sociedade é o tema de hoje do Viver Ciência. A linguagem é o eixo dos homens, meio de comunicação e modo de estar no mundo. É na linguagem e através dela que se estabelece o entendimento entre aqueles que compartilham de uma língua. Já a cultura é o conjunto de tradições, estilos de vida, formas de pensar e atuar de um povo. Segundo os linguistas, esses conceitos são indissociáveis e produzem realidades distintas. Por exemplo, as sociedades indígenas. São diferentes sociedades indígenas brasileiras. Cada uma tem sua língua, a sua cultura, e essa língua, a cultura que faz com que uma sociedade seja diferente da outra, com que uma sociedade maneja o mundo diferente uma da outra. Tem filosofia, pedagogia, modo de viver, de pensar, uma diferente da outra. Então eu penso que essas três coisas elas estão juntas, língua, sociedade e cultura. Dessa forma, estudar uma língua distinta ou variações de uma língua já assimilada significa estudar uma outra cultura e conhecer uma outra sociedade. Mais do que entender o que o outro diz, a língua possibilita enxergar o mundo em que esse ser está inserido. A importância de estudar essas diferentes línguas é que você vai ter a oportunidade de entrar num universo desconhecido. E ao entrar nesse universo desconhecido, eu começo a perceber diferentes modos de produzir conhecimento, diferentes modos de educar os seus filhos, diferente modo de se organizar no mundo, de pensar o céu, de pensar a terra, de pensar a água, de pensar a natureza, diferente modo de viver, pensar, relacionar, amar. Eu acho que é isto. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre língua, cultura e sociedade. Nossos convidados são a doutora em Linguística e professora da UFG, Joana Plaza Pinto, e o doutor em Semiótica e Linguística Geral e professor da UFG, Sebastião Elias Milani. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigada. Obrigado. Bom, a gente vai começar nosso bate-papo respondendo algumas perguntas do público. Vamos ver, primeira pergunta na tela. Meu nome é Jerônimo Santos Souza. Eu gostaria de saber que a nossa linguagem é falada como mineiro. Professor Sebastião, concorda? Minas Gerais e São Paulo são dois estados bem grandes, né? Ambos com uma população muito grande. O que ele está dizendo é que, e a observação dele é interessante, é que o processo de formação dos dois estados tem muito em comum, né? Tanto Minas Gerais, e nós estamos falando propriamente, muito mais propriamente do Triângulo Mineiro, e o estado de Goiás, esses dois territórios pertenceram à capitania de São Paulo durante muitos séculos, né? E através dessa construção política é que entrou nessas duas regiões os chamados bandeirantes, né? São eles que trazem os principais traços da cultura e os principais traços da língua falada nessas duas regiões. Então, é lógico que Minas Gerais, sendo um estado com um território tão grande, ele tem mais variantes e tem uma população muito maior, mas, de fato, ele observou bem. O Triângulo Mineiro, a região leste de Minas Gerais e o estado de Goiás, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem uma formação linguística muito semelhante. É por isso que são tão parecidos. Ok, próxima pergunta. Meu nome é José Elton Bestoldo Duarte. Qual a importância do gesto na comunicação? Professora Joana, por favor. É uma pergunta também muito interessante, porque a gente pode pensar o seguinte: não tem como a gente falar sem fazer gestos. E os gestos, de fato, quando nós falamos, especialmente no caso da língua, a oralidade, junto está sempre o corpo da gente. Então, os gestos, eles
eles têm essa função tanto de complementar um sentido, de esclarecer, mas às vezes ele é a fonte primária do sentido, né? Alguém pode perguntar para outra pessoa, o que você quer que eu pegue? E a outra pessoa, ao invés de responder oralmente, ela pode só apontar. E esse movimento faz parte, então, dessa produção linguística. Então, eu acredito que os gestos, eles são centrais na produção oral. Mas como a língua não se reduz à produção oral, ela é muito mais do que isso, eu diria que os gestos são importantes para a língua, mas eles não são a única coisa, vamos dizer, que complementa, porque nós podemos pensar nos sistemas de escrita como fundamentais também, né? Os diversos sistemas de escrita que existem. E também, vamos dizer, como o funcionamento da língua acontece na mente, etc. Então, níveis diferentes do funcionamento linguístico. Ok, mais uma pergunta? Meu nome é Raimundo Nonato, eu gostaria, além da língua, Portugal deixou herança na cultura. Não, nós falamos, em tese, o mesmo idioma, né? Então, digamos que o sistema linguístico ainda é o mesmo. Não dá para não se reconhecer nas ruas de Lisboa ou de qualquer cidade de Portugal, os brasileiros se sentem numa cidade brasileira, porque o sistema de distribuição das cidades, muitas coisas da alimentação são iguais. Então, eu diria que Portugal, definitivamente, ele transportou a cultura portuguesa para o nosso território. É lógico que o Brasil tem uma formação cultural, sobretudo após a independência, em que Portugal saiu um pouco da presença do nosso território, formada pelas intervenções da Inglaterra e ultimamente pela intervenção tecnológica vindo dos Estados Unidos e vindo da Europa de um modo geral, e isso tem modificado as relações culturais entre Brasil e Portugal. Mas existe um esforço, inclusive, de manter essa relação cultural viva, presente, inclusive, na língua, né? No esforço de manter a estrutura linguística semelhante, né? Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer o curso de Educação Intercultural de Formação Superior Indígena da UFG. E ainda, vai saber como funciona o Laboratório da Língua de Goiás, o Labolingo. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre língua, cultura e sociedade. Nossos convidados são a doutora em Linguística e professora da UFG, Joana Plaza Pinto, e o doutor em Semiótica e Linguística Geral e professor da UFG, Sebastião Elias Milani. O curso de Educação Intercultural de Formação Superior Indígena da UFG tem o objetivo de formar professores para atuar nas comunidades indígenas, ensinando aos índios a língua portuguesa e outros conhecimentos. Vamos conferir a reportagem. O curso de formação de professores indígenas da UFG teve início em 2007. Atualmente está sendo formada a 5ª turma de professores na universidade. Esse curso hoje atende uma demanda de 19 povos indígenas de diferentes regiões do Brasil, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará. E a importância desse curso para a universidade é muito grande. Por um lado, a universidade ganha porque amplia o seu campo de pesquisa, fortalece as suas línguas de pesquisa. E as comunidades indígenas ganham porque tem a possibilidade dos seus professores indígenas formarem nessa universidade. Então é um processo intercultural muito interessante de troca de saberes. O curso visa formar professores indígenas para atuar nas comunidades, repassando aos índios conhecimentos de diversas áreas e ensinando a língua portuguesa, uma necessidade nos dias de hoje. Os indígenas vão
convivendo cada vez mais com a nossa sociedade e novas demandas vão surgindo. Uma dessa é o processo de letramento, né? O processo de preparar os seus jovens para viver bem na sua sociedade e também na nossa sociedade, ou seja, na sociedade não indígena. O curso de Educação Intercultural tem duração de 5 anos. Para entrar, existe um processo seletivo. Mais de 150 professores já se formaram pela UFG e o aprendizado conquistado na universidade seguiu adiante. Normalmente, quando eles avaliam, eles falam: o que eu aprendi aqui, eu vou levar para a minha comunidade. Mas, como eu disse, os dois, tanto as comunidades como a universidade, ganham bastante nessa relação. Tanto no campo da linguística, como em diferentes outros campos de pesquisa, como da biologia, como da física, como da antropologia, da história, da medicina. Todos ganham com essa interação de produção de conhecimento. É muito interessante. Professora Joana, Goiás, o Brasil, possui diversos grupos indígenas, né? Assim, o país ele é muito extenso, abriga diversas culturas, sotaques, modos de falar. Essas diferenças linguísticas, elas enfraquecem ou elas enriquecem a nossa língua portuguesa? A minha posição é que elas enriquecem, Divino, porque, de fato, a língua, como é que ela sobrevive, digamos assim? Ela precisa ser usada. E quanto mais ela é usada e de formas mais criativas, para propósitos diversos, em interação com outras línguas, mais ela tem chance, vamos dizer assim, de se atualizar. A gente pode pensar desta forma. Então, por exemplo, para usar o exemplo da reportagem, quando uma população indígena mantém a sua língua nativa, na sua língua chamada materna, mas também aprende português, ele vai inovando o português também, com empréstimos daquela língua, e o português vai se ampliando, e quanto mais as pessoas usarem o português, seja pessoas que estão aprendendo e são indígenas, ou estrangeiros que estão aprendendo, ou usam de formas diferentes no Brasil todo, como o professor Sebastião falou, né, em Goiás, por exemplo, mas ela se enriquece, mas ela se torna forte e criativa, e mais ela dá oportunidade para que os falares façam sentido na vida das pessoas, ou seja, que todos os falares disponíveis façam aquilo funcionar, né? Façam a língua funcionar. Professor Sebastião, a cultura de um grupo, ela pode ser apreendida através da língua desse grupo, do modo de falar desse grupo? A língua, ela é o armazém cultural de um povo, né? Não se pode aprender nada, nenhum falante pode aprender nada se não for através da língua, né? É a primeira fonte de informação de qualquer ser humano, e todas as vezes que a gente se propõe a estudar alguma coisa, a aprender alguma coisa, seja o que for, seja do dia a dia, seja ciência, seja arte, sempre vai ser através da língua, porque se não tiver descrito, determinado, construído na língua, não é possível de ser transmitido, né? Então, a professora Socorro até menciona que quando a universidade interage com os índios, ela recupera todo um processo cultural que está armazenado nessa língua, e aprendendo a língua, ela se pode também aprender a cultura, a filosofia, o modo de vida. Então, na verdade, quando a gente estuda uma língua, a principal aquisição, na verdade, que se adquire é um modo de pensar desse povo. A língua, ela reflete isso, ela se constrói do modo como esse povo pensa. É por isso que a gente tem uma infinidade de diversidades de formas de língua, porque é justamente
na manifestação do pensamento, na manifestação, e o pensamento sempre manifesta significados, e esses significados, em última instância, é a própria cultura, sempre que se manifesta na superfície da língua, no modo como os falantes produzem essa língua. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o único modo de se adquirir a cultura de um povo é adquirindo, ou registrando, ou aprendendo, ou pelo menos estudando, né, a língua deste povo. É o modo mais direto, né? É lógico que a gente pode ter outros registros, né? Atualmente a gente tem tecnologia para ter outros registros, mas sem a língua não é possível adquirir nada em termos de cultura. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório da Língua de Goiás, o Labolingo. Até já! Tanto o mestrado como o doutorado são duas modalidades de pós-graduação, que nós convencionamos chamar de pós-graduação estrito sensu. O mestrado e o doutorado exigem o curso, no caso do mestrado, o curso de graduação, e no caso do doutorado, na maioria das vezes, a obtenção já do mestrado. A principal diferença é que no mestrado, além de cursar as disciplinas, o aluno escreve um trabalho monográfico denominado dissertação, que tem que ser criativo, tem que ser algo novo. Entretanto, ele pode ser um trabalho de um impacto científico menor. Quando ele vai para o doutorado, que é um grau acadêmico superior ao mestrado, ele também vai cursar disciplinas, mas ele vai realizar um outro tipo de trabalho monográfico, que é uma tese de doutorado, que vai exigir dele mais maturidade científica e uma parcela maior de inovação. Ou seja, não justifica fazer mestrado e fazer doutorado para responder perguntas que já foram respondidas. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é Língua, Cultura e Sociedade. O Laboratório da Língua de Goiás, o Labolingo, da Faculdade de Letras da UFG, estuda o modo como nós, goianos, falamos. Vamos descobrir então como são desenvolvidas essas pesquisas. No laboratório Labolingo, o laboratório da Rede Lingo de Estudos da Fala de Goiás, inicialmente nós fizemos o laboratório para a elaboração do Atlas Linguístico de Goiás. Já publicamos o primeiro volume desse Atlas. A pesquisa se dedica ao estudo da fala de Goiás, nesse momento já com ampliação para o estudo da diversidade linguística. Qualquer pesquisador interessado em linguística pode fazer pesquisa nesse laboratório, sendo professor, aluno da universidade ou não. As nossas parcerias são com a FAPEG, que tem financiado a pesquisa do Atlas Linguístico e a construção do próprio laboratório, CAPES, CNPq, via bolsa e editais específicos de fomento à pesquisa, e a própria universidade. O laboratório tem por objetivo maior construir um acervo de língua oral para pesquisas futuras para qualquer interessado. É de suma importância a documentação da língua falada, não só em Goiás, porque o nosso estado e a rede de pesquisa da diversidade não se restringe a Goiás, é todo o Brasil Central. A documentação dessa fala é de suma importância para a compreensão de toda a cultura desse povo, das relações sociais, da organização social e até da organização de raciocínio, organização cognitiva, que ajuda no planejamento da educação. Se compreende quais são os processos de aprendizagem de um povo, planejar o ensino escolar para esse povo fica muito mais fácil. E como o laboratório visa a documentação da fala, de diferentes regiões, diferentes lugares, de todas as faixas etárias, eu considero isso de muita importância para pesquisas futuras, não só do momento, mas principalmente para o futuro.
Professor Sebastião, é possível mensurar a quantidade de variantes da língua falada aqui em Goiás? Então, Goiás tem uma coisa interessante, que é uma unidade linguística que recobre todo o estado, sobretudo entre os mais jovens. No Atlas, nós mapeamos, e o objetivo era esse mesmo, que o estado tem, né, uma divisão geográfica que nós basicamente podemos identificar pelo R em coda de sílaba, né? Quando ele é retroflexo e quando ele é semi-aspirado, glotovelarizado. Então, essas duas regiões geográficas, né? Uma na fronteira com a Bahia, que tem este R, digamos, de origem nortista e nordestina, vindo para cá que veio para cá com o comércio de gado e com a construção de Brasília. E, como eu mencionei antes, os bandeirantes trouxeram a variante chamada caipira. Ela é muito extensa, ela recobre quase a metade do país, mas em Goiás ela tem uma marca fundamental, que eu acho que todos os goianos se reconhecem nela, que é o chamado R retroflexo, né? Que quando você pergunta para alguém se ele é goiano, ele diz... claro que eu sou goiano, né? Eu falo o R caipira, né? E aí eles dizem... Com certeza. Com né? certeza eles são goianos. Você também é. Professor, e essas questões, elas estão explicadas no Atlas Linguístico de Goiás? Sim, nós não só descrevemos, né, as incidências, né, por meio de gravações e depois transcrições fonéticas, como na parte final do Atlas colocamos algumas explicações históricas, mais especificamente descrições, né, de como isso ocorreu na formação do Estado, né? Então o Atlas, ele não respondeu a todas as perguntas, mas ainda nós continuamos as pesquisas e vamos publicar outros volumes, mas este volume que foi publicado, ele responde uma boa parte dessas questões, tá? Professora Joana, você coordenou um estudo, né, falando aí sobre a interação entre os corpos e a língua. Fala um pouquinho pra gente sobre esse estudo. Como eu tinha iniciado aqui minha observação sobre os gestos no primeiro bloco, né, a gente tem que pensar sempre que a língua acontece com o corpo. Então, imagina a situação atual dos refugiados no mundo. Quando eles se movem, eles podem eventualmente se mover sem absolutamente nenhum bem material, eles podem perder tudo, eventualmente até a família, mas eles não perdem qualquer recurso linguístico que eles tiveram lá de onde eles estão vindo, etc. Então, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Mary Louise Pratt, e ela sempre fala sobre isso, sobre o fato de que quando falamos, estamos sempre falando com o corpo, e não apenas naquilo que o corpo pode expressar de significado, como eu falei dos gestos, mas também naquilo que o corpo expressa, digamos assim, das relações sociais e culturais. Então, como é que a gente reconhece pessoas, às vezes, e diz... a gente reconhece, por exemplo, algum dialeto. Você fala, parece baiano, mas você não parece baiano. O que a gente está querendo dizer é que a pessoa não teria, vamos dizer, características que a gente reconheça como um estereótipo de baiano. Então, quando nós negociamos os sentidos da produção linguística, nós negociamos isso, sempre negociando também os sentidos dos aspectos corporais, sejam tanto fenótipos, estereótipos, sobre uso de vestimentas, sobre formas de estar no mundo, de interagir com as pessoas. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Quero agradecer a participação da professora Joana no nosso programa. Obrigado, professora. Tá. Obrigada a você, Divino. Obrigada ao público. Obrigado também, professor Sebastião. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado a você que nos assiste. Obrigado pela audiência. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site e do Facebook da TV UFG. Tchau.